Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é João Vitor. Nessa aula do módulo 5 agora, a gente vai continuar vendo algumas simulações miscíveis, né, de problemas multicomponentes. E agora a gente vai comparar um caso num domínio relativamente simples que a gente fez antes, né, que era aquele caso retangular, onde a gente possuía um domínio interagindo com diferentes fluidos. E agora a gente vai aplicar esse mesmo domínio com a mesma configuração inicial, só que agora, ao invés de os fluidos serem imissíveis entre si, os fluidos vão ser miscíveis. E a gente vai ver que diferença isso vai fazer e como que a gente vai comparar esse resultado com a outra simulação. Então, né, esse caso ele pode demorar um pouquinho para rodar, demora aí de 5 a 10 minutos, dependendo do computador. Mas a gente aqui gerou o caso, vou criar aquele arquivo fom.fom para a gente poder abrir ele. E agora eu vou arrastar ele para o ParaView para que a gente possa ver o resultado aqui. Então vou pegar a pastinha aqui, trocar o arquivo da simulação, arrastar aqui para a tela, beleza. E agora eu vou arrastar o fom.fom para cá, para que a gente possa ver o resultado. Então, né, a gente vai só recapitulando aqui como que esse domínio ele começa, né, como que é a configuração dele. A gente vê aqui que a gente possui, isso aqui já é o primeiro tempo, né? A gente tem essencialmente duas fases. Essas fases são miscíveis entre si, o que significa que essas fases vão começar a se difundir ao longo do tempo. Vou mudar aqui o esquema de cores para alguma coisa mais aplicável aqui para esse tipo de problema. E a gente vê aqui uma linha branca onde a gente teria a nossa interface. Se a gente olhar para a malha aqui do domínio, a gente vê que é uma malha igual àquele caso que a gente tinha rodado anteriormente. E vamos agora avançar esse caso no tempo aqui para a gente poder ver os resultados, né? Então a gente vê que o domínio vai começar da maneira parecida que a gente tinha feito antes. Vão se formar aquelas instabilidades que a gente tinha visto. Só que agora a gente vai começar a ver que essas instabilidades vão se difundir. Então olha que interessante, agora a gente já vê que esse domínio vai começar a ficar mais misturado um com o outro. É uma simulação visualmente bem interessante, é até bacana de rodar esse caso com uma malha mais fina também, para a gente ver, mas é um caso bem maneiro de se rodar. A gente vê uns padrões aqui que se repetem, que são instabilidades aí dessa interface. E a gente vê, né, que o caso que é miscível ele vai apresentar uma mistura muito maior. E aí, né, vamos recapitular só como é que a gente consegue configurar esse caso, o que a gente fez. Sempre a gente vai ter, nesses casos, três pastas, né? A zero constant system, na zero a gente vai ter as condições de contorno, na constant a gente vai ter propriedades constantes, a malha, vai ter a gravidade, etc. E na system a gente tem os parâmetros mais numéricos, né? Então na zero a gente vai ter feito três arquivos aqui. Essencialmente a gente vai usar uma única fase, porque a outra fase, esse caso, vai ser rodada num solver que é o Two Liquid Mixing Foam, então ele é bifásico. Como ele é bifásico, a gente consegue derivar a segunda fase a partir da primeira, né? Então a segunda fase vai ser 1 menos a primeira. E a gente vai ver as condições de contorno aqui do problema, né? A gente vai definir que as paredes são paredes do tipo sleep, ou seja, a gente vai permitir um deslizamento. A pressão, a gente vai definir uma condição do tipo fixo de flux pressure, que é similar àquele gradiente zero, considerando apenas uma correçãozinha ali por conta do ρgh, né, entre outros termos. E com relação ao alfa, né, a gente vai ter utilizado set fields aqui para definir um campo não uniforme. E esses set fields a gente define a partir do arquivo setfields.dict, que vai ter uma caixa que a gente definiu aqui, onde esse alpha sludge vai ter valor igual a 1. Beleza. Essa configuração aqui é bem parecida com o caso anterior, não tem muita novidade. Mas vamos ver, né, como que esse caso se compara com o caso immiscível, para a gente ver os dois lado a lado. Como é que a gente faria isso? Eu posso, né, simplesmente pegar o caso immiscível aqui, então estou aqui no meu pasta run, vou abrir o caso immiscível, que vocês vão ter baixado aí também. E agora, né, o que eu vou fazer? Eu posso simplesmente gerar um arquivo .fom lá naquele terminal, então se eu voltar aqui para o caso Local Exchange, eu vou criar um arquivo, chamar aqui de immiscível.fom. E agora eu vou, se eu atualizar a pasta aqui no Ubuntu, né? Isso aqui vai atualizar, já tem um arquivo aqui aparecendo já. Vou arrastar ele para cá. Arrastando ele para cá, eles vão ficar sobrepostos, tá? Isso não é uma coisa que a gente deseja, então a gente vai usar essa função aqui, transform, apertando aqui Ctrl espaço para poder pesquisar na barra e digitando transform aqui.
a gente vai transladar nosso domínio y um pouquinho. Então vamos mexer ele aqui. Acho que 3 vai ficar bom já. Beleza, está perfeito aqui. E eu vou ver, né, essa mesma variável nossa aqui desse problema. Se eu tirar essa opção skip zero time aqui, ele vai me deixar voltar para esse tempo inicial. Perfeito. A gente consegue ver aqui, né, que o nosso domínio vai começar em configurações idênticas. Em cima é o caso imissível e embaixo é o caso miscível. Imagina que a gente queira fazer um relatório, por exemplo, um PowerPoint, eu quero escrever isso, né? Eu posso botar aqui, fazer um texto e botar aqui imissível. Posso escrever aqui, aí eu posso escolher arrastar, aumentar esse tamanho também, né, para ficar mais legível. Então, vou botar aqui um tamanho 32. Posso adicionar um outro texto aqui embaixo, como miscível também. Caso vocês queiram ver algumas coisas a mais de Paraview, né, existe um curso de Paraview também que vocês vão poder ter acesso aí a algumas funcionalidades mais específicas. E aí, para finalizar a nossa visualização, eu vou botar um filtro aqui para a gente poder visualizar o tempo. Se eu não mexer em nada, né, ele vai ter esse tempo aqui 0.000, não é uma coisa muito legal. Eu posso editar aqui as entradas, eu ter aqui um tempo, 2 pontos, aí aqui esse time.f fica um pouco estranho. Eu gosto de fazer esse 2.2f aqui, que muda um pouco a entrada. Beleza, aí vocês viram que agora tem menos casas decimais aqui, né? Aí eu posso também novamente aqui aumentar o tamanho do texto aqui um pouquinho, para ficar um pouco mais aprazível. Eu posso também dar uma unidade aqui, posso botar segundos, por exemplo. Vou botar aqui um colchete S aqui para a gente ter uma coisa mais clara. E agora, né, se a gente olhar para essa simulação ao longo do tempo, vai ficar muito clara a diferença de uma simulação imissível para uma simulação miscível. Então vai começar relativamente parecido, mas aqui de cara, olha só, a gente já vê que tem uma diferença. Olha como é que a difusividade ela faz com que essa interface já fique um pouco mais misturadinha. É uma coisa sutil, mas já faz muita diferença. Conforme o tempo se passa, então, isso aqui vai ficar ainda mais claro. A gente vê aqui que as instabilidades já começaram a se formar. Tem uma diferença bem relevante aqui já. E isso só vai se amplificar conforme a gente roda isso mais, né? Esse caso miscível, né, ele é até um pouco mais visualmente bonito, né? Mas isso não quer dizer que o caso de cima esteja errado, né? Isso na verdade quer dizer que no primeiro caso a gente tem uma interface que não vai se misturar e no caso de baixo a gente tem uma interface que se mistura. São simulações bem interessantes de se visualizar, né? A gente vê a diferença que isso faz na física, né? Isso é essencialmente o termo difusivo atuando, porque é a única diferença das equações. Aí, o caso de cima, eu vou ter uma situação onde eu vou ter um termo fonte a mais no meu resultado, e o caso de baixo eu vou ter, eu não vou ter o termo de transferência de momento na tensão superficial entre interfaces, mas eu vou ter um termo difusivo aí na equação de transporte de fase. Então isso aqui é essencialmente o impacto da difusão nesse campo aqui de concentração de alfa. Então isso faz muita diferença, né, como vocês podem ver. E é uma simulação muito interessante, né, visualmente de se ver, a gente consegue ver aqui informações bem bacanas. Caso a gente queira ver o campo de velocidades, por exemplo, né, esse é um caso com um campo de velocidade bem complexo, né? Então aqui em cima tem um campo de velocidade imissível, aqui embaixo tem um campo miscível, a gente vê que isso também tem um impacto nesse campo de velocidades. E aí o impacto vem de duas fontes, né? O campo de velocidade de cima, ele vai ter essa situação um pouco mais complexa aqui por dois motivos. O primeiro é que o nosso campo de alfa tem uma situação mais irregular, e se vocês lembrarem, em regiões onde o gradiente de alfa é elevado, eu vou ter um termo ali de tensão superficial, que isso vai atuar na equação de quantidade de movimento e vai induzir ali instabilidade, vai fazer com que esse escoamento se perturbe. Já o caso miscível, eu não tenho esse termo, e não tendo esse termo, né, eu vou ter um comportamento mais diferenciado, né? Isso aqui é um impacto principalmente do termo de tensão superficial aí nessa situação. Então a gente vê a diferença que isso causa na velocidade. Se a gente olhar para a pressão também vai ter a mesma situação, a nossa pressão vai ter uma situação muito mais complexa no caso de cima. Então é uma situação bem bacana de se ver, né? O principal foco aqui dessa pressão ser diferente agora é o caso da nossa diferença de densidades, né? Então nesse caso aqui, se a gente olhar para o PRGH, né, que é P menos ρGH, a gente tem como ver isso mais claramente. Se a gente agora
ver a pressão completa se fica um pouco mais difícil de se ver. E é um caso bem interessante, né? No geral, a gente consegue perceber uma diferença muito grande das modelagens umas com as outras, né? Esse caso aqui de baixo tende a rodar de forma mais fácil, mas é claro que nem sempre a física vai ser igual ao de baixo, né? A gente vai ter casos em que a interface é imissível mesmo e tem que ser modelada da forma como está acima. E é importante, né, a gente sempre prestar atenção na malha. Esse caso aqui de baixo, essa malha aí já é até que satisfatória. Esse caso de cima, talvez ter uma malha mais refinada seria ideal. Então a gente vê que uma simples adição ou remoção de um termo na equação de transporte pode fazer toda a diferença na complexidade numérica da minha simulação e também na necessidade que eu vou ter de malha e desses outros parâmetros. Então com isso aqui eu espero que vocês tenham conseguido ver um pouco melhor, né, o impacto de um termo de modelagem que isso causa na nossa simulação CFD e também o impacto que isso tem, né, no tratamento da resolução, da discretização, no resultado final como um todo, né. É uma simulação bem simples geometricamente, mas que tem uns resultados bem interessantes aí de se fazer. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima, pessoal. Valeu!